Bom dia, eu sou a Melanie e hoje nós vamos falar sobre John Locke. Ele foi um filósofo inglês nascido em 1632, um dos principais representantes do empirismo. Se destacou por seus estudos de filosofia política e teve uma importante contribuição no liberalismo. Neste trabalho, nós discutiremos os seguintes tópicos: sua biografia, principais ideias, contexto histórico que ele estava inserido e a corrente filosófica da qual ele fazia parte. E para dar início de vez à apresentação, eu tenho uma de suas frases: a felicidade é uma condição da mente e não das circunstâncias. John Locke nasceu na aldeia de Somerset, em Rifton, Inglaterra. No dia 29 de agosto de 1632, aos 14 anos ingressou na Westminster, em Londres. Em 1652, entrou na Christ's County College, da Universidade de Oxford, onde estudou filosofia, medicina e ciências naturais, em 1656, e 2 anos mais tarde foi o mestrado. Em 1660, foi nomeado professor da instituição, onde lecionou grego antigo e retórica. Durante algum tempo, Locke estudou a filosofia racionalista de Descartes, que lhe despertou o interesse pela teoria do conhecimento. Em 1677, tornou-se secretário de Lord Ashley Cooper, chanceler da Inglaterra e futuro conde Shaftesbury, época em que se desenvolveu sua teoria do liberalismo político, e se interessou cada vez mais pelas discussões filosóficas e científicas. Em 1668, John Locke tornou-se membro da Academia Científica da Sociedade Real de Londres, onde realizou diversas pesquisas. Foi amigo e colaborador do cientista Robert Boyle. Como sua especialidade era a medicina, ele manteve relações com importantes cientistas na época, entre eles Isaac Newton. Em 1665 e 1679, residiu na França em missão diplomática. Ao retornar à Inglaterra, deparou-se com problemas políticos decorrentes com a sucessão de Carlos II, adversário do absolutismo monárquico da Inglaterra de Carlos II e de Jaime II. Em 1683, por defender o parlamentarismo, John Locke foi obrigado a se mudar para a Holanda e só retornar à Inglaterra em 1688. Após o restabelecimento do protestantismo e a subida ao trono de Guilherme, príncipe de Orange. Em 1689, depois da Revolução Gloriosa, Locke ajudou a redigir junto com Guilherme de Orange a Declaração dos Direitos, apresentada pelo parlamento como base do sistema de monarquia constitucional. Em 1696, com a subida ao poder de Rei William de Orange, Locke foi nomeado ministro do Comércio. Ficou neste cargo até 1700, onde precisou sair por motivos de doença. Locke nunca se casou ou teve filhos e faleceu em 28 de outubro de 1704, aos 72 anos, no condado de Essex, Inglaterra. Em 1635 começa a Guerra Franco-Espanhola. Esse foi um conflito militar por conta da entrada do Reino da França na Guerra dos 30 Anos e dura até 1659. 1639 a 1655 ocorre a Guerra dos Três Reinos entre Inglaterra, Escócia e Irlanda. 1640 Restauração Portuguesa, fim da União Ibérica com o término do domínio espanhol em Portugal. A rebelião irlandesa em 1641 foi destinada a ser um ataque rápido e sem derramamento de sangue, principalmente do poder na Irlanda por um pequeno grupo de conspiradores liderados por Pelin O'Neill. 1642 a 1651, Guerra Civil Inglesa, também conhecida como Revolução Puritana, disputa pelo poder entre o parlamento inglês e a monarquia do rei Carlos I. 1648 e 1649, ocorrência das duas batalhas dos Guararapes. Portugueses lutam para expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. 1648, paz em Westfália, que foi um tratado que colocou fim à Guerra dos 30 Anos na Europa. 1649, na Inglaterra, ocorre a execução do rei Carlos I. Proclamação da República Inglesa. 1661, assinatura do Tratado de Paz de Haia entre Portugal e Holanda, que revogou todos os direitos civis e religiosos concedidos pelo Edito de Nantes, levando os huguenotes que se não converteram ao catolicismo ao refúgio. 1688 a 1689, a Revolução Gloriosa, que estabeleceu o fim do absolutismo na Inglaterra.
1689, na Inglaterra, ocorre a decretação do Bill of Rights. Oi, meu nome é Felipe e eu vou falar sobre as principais ideias de John Locke. Essas ideias estão dentro de um conjunto conhecido como direitos naturais. Nesse conjunto temos a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. A vida é o fato do ser humano ele optar por se manter vivo e se proteger de qualquer perigo e não querer morrer. A liberdade é ser livre para fazer todas as suas ações, poder tomar suas próprias decisões sem ser seguindo ordem de alguém. A igualdade é todos terem o mesmo direito, sendo ele bom ou ruim, sem restringir um grupo determinado de pessoas que não podem fazer algo e os outros podem. E a propriedade privada é tudo aquilo que é conquistado pelo próprio trabalho da pessoa, tudo que ela conquistou fazendo seus serviços. Sua corrente filosófica girava em torno de 3 eixos. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento, que tem suas origens na filosofia aristotélica. O termo empirismo advém da palavra grega imperia, que significa experiência. Na modernidade, quando a possibilidade de conhecimento tornou-se central para a produção filosófica, a corrente empirista foi impulsionada por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. O empirismo defende que toda a nossa estrutura cognitiva é formada com base na experiência prática, de modo que quanto mais vastas, intensas e ricas as nossas experiências, mais amplo e profundo torna-se o nosso conhecimento. Contratualismo, que é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca em convivência com outros seres humanos em sociedade. A ideia de um contrato social parte do princípio de que a sociedade é estabelecida em um comum acordo para que um certo fim seja alcançado. O contrato social é o momento em que o ser humano deixa de viver como um ser natural e passa a viver como um ser que se destaca na natureza, criando suas próprias leis, sua moral, os costumes e um conjunto de instituições para que a convivência seja mais harmônica. Liberalismo político. Locke dizia que o liberalismo deve basear-se em contrato social e que cada homem tem o direito natural à vida, liberdade e propriedade, que os governos não devem violar tais direitos. Locke propôs que o Estado deveria intervir o mínimo possível na vida das pessoas, atuando apenas como juiz para a resolução de conflitos. Assinasse a ideia de que todos os indivíduos são iguais perante a lei, sem privilégios como os atribuídos anteriormente à nobreza. O pensamento liberal orientou as revoluções burguesas ocorridas a partir do século XVII. O poder das monarquias absolutistas perdeu força e cedeu o Estado para uma nova organização do Estado, o Estado liberal. Assim, o liberalismo político tornou-se fundamental para o desenvolvimento do liberalismo econômico, segundo a qual a economia, assim como a vida dos indivíduos, não deveria possuir uma influência direta do Estado. A equipe 4 agradece a sua atenção e esperamos que vocês tenham gostado do trabalho e entendido um pouco mais sobre esse grande filósofo.